Preparando o Domingo. Olá, você que participa conosco do programa Preparando o Domingo. Hoje é o 18º Domingo do Tempo Comum. É de lá que nós vamos ouvir as leituras que irão nos inspirar nesta semana e por isso convido a você a se colocar em atitude de oração e assim rezar juntos, a invocação ao Espírito Santo, para que a palavra de Deus caia no nosso coração e crie raízes. É isso que nós desejamos. Por isso, vamos rezar para dar início ao nosso encontro. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Êxodo, que diz assim: Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina como uma geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Esta passagem do livro do Êxodo revela para nós o quanto foi importante para o povo de Israel a experiência do deserto, a experiência da libertação do Egito. Afinal, tudo isso que é contado aqui é contado de um modo tão extraordinário, tão maravilhoso, que nos faz sempre pensar que há a mensagem teológica que está ali por detrás. Isto é, qual é a mensagem divina que quem está escrevendo esse texto deseja nos transmitir. Afinal, damos-nos conta o quanto no deserto é difícil sobreviver. Então, este povo que se lamenta, poderíamos achar, eles têm razão, afinal, onde vão encontrar comida no deserto, se Deus mesmo não os sustentar? E aí volta a nós a memória daquilo que aconteceu antes. Afinal, essa passagem bíblica ocorre depois da abertura do Mar Vermelho, depois da saída do Egito. Ora, um Deus poderoso que foi capaz, portanto, de libertar este povo da mão do faraó, não seria capaz também de sustentá-los no deserto, de mantê-los vivos? Afinal, foi essa a razão para a libertação, a vida e a vida plena, a liberdade. É nesse sentido, então, que a lamentação deste povo provoca em Deus a necessidade de pôr à prova a confiança que eles têm. Depois de tudo que foi feito, ainda falta a este povo a confiança na mão poderosa de Deus para os salvar. E assim, o texto nos conta que eles receberão a cada dia a porção adequada para a sua sobrevivência. Pela manhã se fartareis de pão e ao anoitecer de carne, para que não falte o alimento, mas ao mesmo tempo este alimento será contado, será na medida, para que cada um possa recuperar apenas aquilo que lhe basta. Essa passagem que nós lemos, esse trecho não é lido.
omitido, mas é exatamente aquilo que nós nos perguntamos quando lemos o versículo 4, que diz para pôr à prova. Qual é a prova a qual Deus está colocando o seu povo, não é? É a prova da confiança nele. Assim como faltou confiança no momento em que reclamaram, depois de tudo o que aconteceu, Deus vai colocar mais um modo deles serem provados. Eles vão receber o alimento, mas não poderão guardar o alimento para o dia seguinte. Pôr à prova significa isso. Primeiro, renunciar a toda a lógica do acúmulo, para que eles possam guardar apenas o que é necessário para a própria vida, para si mesmo. Não acumular como se o acúmulo pudesse garantir qualquer coisa. Essa é uma lição que também nós recebemos da vida, recebemos do Evangelho. O acúmulo não nos leva a ter uma vida melhor porque acumulamos, porque hoje mesmo Deus pode pedir a nossa vida, e o que a que servirá tudo aquilo que se acumulou. Então, de certa maneira, também está aqui embutido nisso, nesse texto, nesta prova de Deus, a necessidade de nós colocarmos a nossa vida em uma relação de confiança, de amor, de maneira que a cada dia baste a sua preocupação. E aqui Deus coloca de novo à prova esta confiança no seu amor. Neste povo que parece ter duvidado de que Deus o ama, quando reclama pela falta de alimento, ao invés de suplicar simplesmente, Senhor, não nos esqueça, não esqueça de nós, né? Uma súplica confiante, não aqui uma súplica que lamenta de uma maneira até mesmo vergonhosa, porque se lamenta tendo saudade do tempo em que eram escravos. E a gente pode imaginar quantas vezes também na nossa vida isso pode acontecer, não é? Quantas vezes a gente fica se lamentando daquilo que na verdade não era melhor, mas porque de alguma maneira a gente não consegue fazer a nossa vida ser uma vida formada pela gratidão, a gratidão pelas pessoas, a gratidão por Deus, né? Por tudo aquilo que recebemos dos amigos, das pessoas, do mundo, de Deus mesmo. E aí perceber que o nosso coração, quando se enche de fé, o fel do lamento, ele regride, ele fica pequeno, fica mesquinho. E aí muitas vezes a gente precisa de novo recuperar o sentido dessa vida, né? O sentido da partilha, o sentido de reconhecer que nós não podemos acumular coisas, né? É preciso descobrir que a cada dia basta a sua preocupação. E aí nós vemos o quanto o Salmo nos recorda este gesto bondoso de Deus para com este povo, quando já no refrão diz, o Senhor deu a comer o pão do céu. E este pão do céu como um símbolo, não é? Este símbolo de uma providência de Deus na vida de cada um de nós. O pão como um sinal de que Deus não se esquece do seu povo, né? Deus não faz vistas grossas diante do seu sofrimento. E é preciso, portanto, o estímulo maior de uma confiança amorosa em Deus, que embora os seus caminhos sejam diferentes dos nossos, como diz o povo ali no final desse texto, eles não conheciam o maná. Então, tantas vezes a gente não conhece os caminhos pelos quais Deus vai trilhando em nossa vida um percurso de felicidade, de amor, de paz, de confiança, tudo aquilo que pode, sim, revestir a nossa vida de maior alegria. São Paulo, na carta aos Efésios, vai nos dar mais um sentido para isso do que a gente está experimentando nessas leituras. Quando ele diz assim, irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Olha como São Paulo aqui nos recorda a necessidade de deixar aquele homem que era escravo do Egito, né, aquele homem que estava escravo das suas paixões, para ser um homem, uma pessoa, né, um homem, mulher, pessoa, com capacidade de olhar para Deus de uma maneira sincera, em que a gente não busca dele apenas os benefícios, mas coloca a sua confiança nele, né, a sua esperança em Deus acima de tudo. É por isso que, quando São Paulo vai falar aqui do homem velho, é que esse homem velho ele é apegado às coisas, esse homem velho quer acumular, esse homem velho quer tudo para si, esse homem velho quer tudo para hoje, agora.
Esse homem velho não é capaz de olhar para os momentos de alegria e de bondade que a sua vida experimentou, quando Deus, a partir de tantas situações, manifestou o seu poder, a sua presença, desde o momento em que nós nascemos, o grande milagre da vida, até o fato que, ao longo da vida, tivemos que ter encontrado pessoas que cuidaram da gente, que tiveram amor por nós desde criança. Tudo isso é um dom, tudo isso é uma graça para a gente agradecer, porque nenhum de nós teria sobrevivido se ninguém tivesse olhado para nós. Se aquela mãe não tivesse, ou aquela mulher não tivesse nos dado o peito, ninguém teria sobrevivido aos primeiros dias de vida. Então, tudo isso faz a gente notar o quanto a nossa vida inteira é recheada de momentos em que Deus foi providente em prover as nossas condições de vida. E é claro, isso nos coloca também na obrigação de perceber que aqueles que não têm isto está, digamos, de alguma maneira, sendo para nós um convite a refletir sobre a necessidade de partilha, porque afinal o maná, assim como as cordonizes, estes elementos que aparecem no texto são simbólicos daquilo que na natureza Deus provê. Deus provê a natureza, toda a criação provê para cada um de nós o necessário. Quando falta alguém, é porque tem alguém acumulando demais e não deixando que tenha o suficiente para todos, porque dá para todos. Esse é um grande símbolo nessas leituras. Este pão que sai do céu é toda a criação, né? Tudo aquilo que existe na natureza como obra divina, que mostra o quanto o que existe é suficiente para que todos nós possamos nos alimentar e ser felizes, compartilhando com tudo. Então esse é um grande texto que nos recorda, né? A misericórdia de Deus, a providência, e a necessidade que nós tenhamos a coragem de, né, sendo colocados à prova, de não compartilhar com a mentalidade deste mundo, este homem velho que quer acumular, que é vaidoso, que é orgulhoso de si, mas um homem novo que é capaz de olhar para o outro como irmão e para a natureza como um grande dom que Deus deixou para que todos tenham vida. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O evangelho de hoje é um momento em que Jesus, após a multiplicação dos pães, se reencontra com a multidão que havia, digamos, se alimentado do pão multiplicado. E ele diz: vocês vieram atrás de mim, não porque viram um sinal, mas porque foram saciados. E a gente se pergunta: que sinal é esse? É o sinal da multiplicação mesmo, o milagre, não é? E reconhecer que quem fez aquele milagre não poderia ser uma pessoa como outra qualquer, tinha que ter algo de extraordinário nele. Então esse extraordinário é esse sinal que Jesus quer que as pessoas que estão atrás dele possam perceber. E esse extraordinário é a obra de Deus que vai se realizando através de Jesus, o Filho do Homem.
E a gente pode muito bem continuar lendo esse texto, tentando encontrar nele aquilo que a primeira comunidade cristã compreendeu a respeito da Eucaristia, que aquele pão partilhado na Eucaristia é igual, é equivalente àquele pão do céu que veio no deserto e saciou a fome daquele povo, que estando no deserto não tinha em quem confiar senão em Deus. É assim, então, que esta confiança na providência divina, que se estabeleceu através dessa relação amorosa que a gente lê lá nos textos do Êxodo e que a gente agora está lendo aqui no Evangelho, se concretiza nesse aspecto simbólico do pão. O pão como tudo aquilo que refere-se ao nosso sustento, o sustento da vida. Não é possível viver sem alimento, e o pão representa, portanto, este alimento fundamental, que é aquilo que aqui está dito nesse Evangelho. A vida de cada um de nós é sustentada por este pão, uma vida material, de modo simbólico, semelhante à nossa vida espiritual, é alimentada por este pão que é Jesus. Então a gente vê o quanto o Evangelho de João está nos fazendo a compreender uma associação direta que há o pão material com o pão espiritual, que é Jesus Cristo. E o que é bem interessante, porque o que há de mais espiritual, portanto, no Evangelho, o que há de mais espiritual na vida cristã, ser associado com aquilo que é de mais fundamental para a vida humana, que é o pão, o alimento. O que nos dá uma lição muito profunda para nos recordar isso, não é? Que não se pode ser espiritualmente conectado com Jesus sem ser materialmente conectado com aquilo que é necessário, fundamental para a vida, o alimento. E, nesse sentido, compreender que é o alimento que nos sustenta, o que dá vida. E, desse modo, não se pode imaginar que nenhum de nós consiga estocar alimento indefinidamente. Os alimentos são perecíveis. Se a gente, ao invés de estocar dinheiro, estocasse alimento, nos daríamos conta imediatamente que uma boa quantidade desse estoque se perderia com algum tempo, o que nos obrigaria, portanto, a compartilhar. Então seria bem interessante se a gente tivesse essa noção do quanto só conseguimos estocar porque fizemos a conversão do alimento para o dinheiro e demos a esse papel, essa moeda, um valor que equivale a tantos de alimentos, não é? Então, se a gente pudesse, digamos assim, voltar a um tempo em que as pessoas trocavam alimentos entre si para que pudessem acumular riquezas, a gente veria o quanto seria impossível, de fato, ter riquezas nesse mundo, porque ninguém ficaria rico tendo muitas bananas no seu estoque, porque elas iriam apodrecer. E seria necessário, portanto, compartilhar. Veja como a lógica do alimento nos ajuda a dessecar dentro da gente, ou a desfazer dentro de nós um nó, que é o nó que nos faz crer que somos felizes quando acumulamos. Seremos mais felizes quando teremos mais dinheiro. Seremos mais felizes quando teremos mais posses. E essa felicidade, que não pode saciar o coração, faz a gente, então, ficar triste, ter todas as doenças mentais que a gente conhece hoje. A gente vê a depressão, a gente vê a guerra acontecer, todas as mazelas que o mundo produz, ela tem na sua raiz, na sua base, esse desejo refreável do ser humano de acúmulo, esse desejo de ter mais. E aí vemos a primeira leitura, o Evangelho, nos fazer compreender que, assim como o alimento sacia o nosso corpo, é preciso que a gente alimente a nossa alma com um pão que é do céu, que é um pão que não morre, um pão que é imperecível. Interessante isso, né? Esse pão que é eterno, que é um pão que dá vida. Então vejam como é possível que a gente conduza a nossa vida compreendendo daquilo que é a lógica da vida material, aquilo que representa também a vida espiritual. Assim como o pão na vida material tem um prazo de validade, a gente precisa fazê-lo compartilhar com os demais, para que ele possa ser útil de alguma maneira, senão ele se apodrece e morre, perde todo o seu valor. Da mesma forma, a vida espiritual, é preciso que ela seja alimentada com um pão que é um pão profundamente espiritual, um pão que é partilhado. Necessidade da vida comunitária, necessidade de se compreender como membro de uma comunidade maior. Então, tudo isso está aqui presente nesse Evangelho e a gente poderia tirar ainda mais dele, porque a riqueza desse Evangelho está justamente nessa lógica simbólica que está sendo feita aqui constantemente entre aquilo que Jesus realizou na multiplicação do pão, no Evangelho que nós não lemos, mas que foi dito antes, né? Aqui temos só o diálogo de Jesus com os que viveram aquele momento, com aquela experiência que nós lemos na primeira leitura, com o povo que vivia no deserto e que experimentaram o pão do céu como um momento de prova. Deus os põe à prova, dando a eles o pão. E a gente pode dizer a mesma coisa.
Jesus se dá a nós na Eucaristia e nos põe à prova, porque aquela Eucaristia só poderá frutificar, enriquecer, alimentar o nosso corpo, se por acaso ela se tornar também para nós um estímulo a fazer aquilo que Jesus fez. Compartilhou a sua vida e compreendeu o sentido mais profundo que ela tem, que é essa, a razão maior de nossa vida, nos compreendermos todos irmãos e todos corresponsáveis pela vida uns dos outros. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, o primeiro dom que podemos e devemos agradecer todos os dias. Obrigado pelo alimento que nos sustenta, obrigado pelo alimento da amizade, da alegria, da esperança. Obrigado pelo abraço, pela mão amiga que encontramos no dia a dia, que nos sustenta, que nos anima interiormente. Obrigado pelas pessoas que compreendemos no nosso dia a dia, como aquelas com as quais condividimos este pedaço de caminho. Ajuda-nos a ser sempre mais solidários, a compartilhar este pão da palavra com quem quer que esteja ao nosso lado. Obrigado pelo dom da vida que nós recebemos daquela vida espiritual através da comunhão de oração, da comunhão de fé, através do louvor, da oração que compartilhamos na igreja, compartilhamos em casa, no trabalho, tudo aquilo que fazemos para recordar quanto somos gratos por todos os dons que recebemos. Ajuda-nos também a vencer todo o mal que vem do desejo do acúmulo. Ajuda-nos a encontrar a saciedade dos nossos desejos naquilo que é o verdadeiro dom, que é a vida que já recebemos, mas é a vida que também compartilhamos uns com os outros, na alegria, na paz, na serenidade, no desejo de ver cada um e cada uma usufruir da melhor maneira possível dos bens da natureza, sem o acúmulo, mas permitindo que todos possam viver plenamente. Ajuda-nos a construir uma sociedade assim, a começar pela nossa casa, a começar em nós. Inspira-nos a compartilhar este pão e assim nos sentir saciados pela alegria de dar e receber, como uma experiência fundamental de troca, de vivência da fé, da esperança, que representa esse gesto. Por isso, abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é aprender a ser grato por tudo aquilo que Deus nos dá, desde as pequenas coisas, as coisas mais simples, como o pão de cada dia, e até mesmo a alegria das amizades que temos. E aprenda a ser grato, descubra nessa semana o quanto Deus já te deu e o quanto Ele continua te dando através das pessoas, através do esforço do seu trabalho, através das ideias, da sua imaginação, ou até mesmo através da paciência que Ele te dá diante da doença, diante da provação, mas que a presença de Deus em sua volta seja perceptível para que você tenha a coragem de agradecer a cada dia tudo aquilo que você recebe gratuitamente. Sejamos gratos, é a dica da semana. Preparando o domingo.